Quando ainda era deputado estadual, Paulo Ramos presidiu na Assembleia Legislativa Fluminense a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o desmonte da Petrobras e a venda de ativos da empresa. Hoje deputado federal, Ramos se opõe frontalmente à decisão do STF que autorizou a União a entregar o controle acionário de subsidiárias das estatais sem aval do Congresso e sem licitação. Nessa entrevista, ele faz um balanço dos trabalhos da CPI da Petrobras e das denúncias apresentadas no relatório final. Ficou claro o porquê do então presidente Pedro Parente recusar o convite da CPI e explicar a necessidade das privatizações que vinha realizando. Protestou. Quando ficou clara a motivação para uma CPI envolvendo a Petrobras? Quer dizer, quando começou ou foi acelerado o desmonte da Petrobras, eles criaram, houve o escândalo todo, envolvendo o nome da Petrobras, servindo de biombo, ao invés de corrigir erros, a decisão foi o desmonte da Petrobras. Eles chamaram de desinvestimento. Na verdade, era a venda de ativos. A venda a mais irresponsável. O nome do senhor Pedro Parente há de ficar nos anais da história do nosso país como sendo um grande vendilhão da pátria. Por quê? Porque a Petrobras representa, é um símbolo da soberania nacional. E não é possível que, ao invés da correção de erros, eles querem continuar privatizando a Petrobras. Arrumaram um pretexto. Quem cometeu erros não deve ser punido? Isso é outra coisa. É curar o doente ou matar o paciente. Eles estão optando pela segunda possibilidade. E a irresponsabilidade é muito grande. E foi a razão da CPI. Como se comportou o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, em relação aos trabalhos da comissão? O presidente da Petrobras, Pedro Parente, à época, não teve coragem de comparecer à CPI. Se utilizou de um biombo, entrou com uma ação judicial e conseguiu uma liminar para que ele não comparecesse e nem encaminhasse documentos. Mesmo já havendo decisão do Supremo Tribunal Federal que protege uma CPI em Assembleia Legislativa, desde que o objeto da investigação tenha influência ou na economia ou na vida social do Estado. Mas ele conseguiu, como depois o presidente do fundo de pensão da Petros compareceu uma vez e depois também se socorreu do mesmo instrumento. É uma espécie de intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo, lamentavelmente. Mas mesmo assim, nós conseguimos muitas informações. Muitas informações demonstrando que, primeiro, que as informações que eles levam para a opinião pública não são verdadeiras. Segundo, que ao contrário, quer dizer, no momento que o Brasil descobre reservas de petróleo cada vez mais promissoras, a Petrobras deveria ser fortalecida. E o projeto que vinha sendo desenvolvido era exatamente para isso. O polo petroquímico, a construção de novas refinarias, porque a Petrobras não é possível. Então você vai extrair o petróleo e não vai refinar, vai exportar óleo bruto para importar produtos acabados. A Petros também foi objeto da atenção dos parlamentares. Que análise o senhor faz da situação do fundo de pensão dos petroleiros? A Petros, e preciso uma avaliação também muito profunda, né? A Petros ainda serve de exemplo em relação à questão da capitalização. E mesmo assim, a Petros ainda não chegou ao estágio a que chegou o Mongeral, KPMG, Belex, que deixaram de existir. A Petros vem sacrificando seus participantes.
E não é pouco sacrifício. E nós temos que compreender que realmente houve na Petros manipulação dos recursos, investimentos mal feitos. O presidente da Petros, quando foi prestar depoimento na CPI, ele disse claramente: mas quem tem que contribuir para salvar o plano são os participantes. Quem é que vai salvar? Então não há repasses, não há tudo. Mas ele culpa exatamente as gestões. E a MAP, aliás, o ministro Paulo Guedes, que aí está patrocinando em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, essa proposta de reforma da Previdência, em todos os debates, ele acusa. Ele cita a gestão dos fundos de pensão, não do Petros só, mas da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios. É isso que vocês querem? É assim que ele fala. No fundo, ele pega falhas que verdadeiramente existiram, mas ele não demonstra, não se compromete com a verdade, porque, na verdade, o mesmo conjunto de ideias, porque houve infiltrações no governo, nós sabemos disso. O governo caminhou, o período Lula-Dilma, cometendo erros, mas nós sabemos as razões. E não há desculpa também não. Nós não podemos desculpar. O endividamento da Petrobras é preocupante? Ficou comprovado, completamente comprovado, que o endividamento da Petrobras não representa comprometimento de suas atividades. Ao contrário, a Petrobras dispõe de recursos em caixa. E eles mentem. E não são poucos bilhões. A Petrobras tem todas as possibilidades. Mas o modelo que prevaleceu, e que vem prevalecendo, é de desmonte. O atual presidente não tem nenhum pudor e vai para todos os meios de comunicação para cumprir o quê? Uma política de governo. Eu quero dizer aqui, lamentando muito, porque o presidente da República é oriundo do Exército Brasileiro. A Petrobras, quando foi criada, teve a participação de muitos militares do Exército. O general Horta Barbosa deve estar se revolvendo no túmulo, e eu poderia citar outros militares do Exército. Mas é lamentável, afinal de contas, o Exército Brasileiro não tem compromisso com a soberania nacional. Vai ter um presidente da República, oriundo dos seus quadros, desmontando completamente a Petrobras e entregando para as multinacionais conhecidas o petróleo descoberto pela Petrobras na camada do pré-sal. Eles falam em competição, em competitividade. Então agora vão privatizar também as refinarias. Vão entregar as refinarias a quem? As empresas estrangeiras já conhecidas, aliás, também envolvidas em vários casos de corrupção pelo mundo afora. E eles falam em trazer investimentos. Eles vêm aqui comprar refinarias prontas. Seria, pelo menos, já seria inaceitável, mas minimamente razoável que eles construíssem, então, outras refinarias. Quer dizer que refinarias prontas, eles vêm aqui, pegam financiamento do BNDES, não entram com um tostão e já encontram o patrimônio instalado, produzindo. E a BR distribuidora? Afinal de contas, quer dizer, a irresponsabilidade, o entreguismo é muito grande. Acredita que os brasileiros conseguirão resistir a esse entreguismo? Eu sempre penso assim, as instalações estão aqui. Amanhã, um governo qualquer, comprometido com a soberania nacional, encampa tudo. E é preciso dizer isto. Eles vêm aqui e estão correndo risco. O risco, primeiro, de um enfrentamento que vai ter. Isso não vai correr frouxo. Nós não vamos ficar
presos ao debate, a esse crime que eles querem praticar contra a classe trabalhadora, contra os servidores públicos, que é a reforma da Previdência, deixando passar de lado outro crime de lesa pátria, que é o desmonte da Petrobras, que eles chamam de desinvestimento ou venda de ativos. E vão felizes aí em praça pública, em todos os lugares, nos meios de comunicação, dizendo que é a salvação para o país. Não é. É a sepultura. E todos nós sabemos disso. A Associação dos Engenheiros da Petrobras tem assumido uma vanguarda de luta, juntamente com o sindicato dos petroleiros, e vamos ver se o povo brasileiro, que está sendo vítima da reforma da Previdência, também se capacite a compreender que a venda de ativos da Petrobras, a entrega do petróleo na camada do pré-sal, faz parte desse mesmo projeto. O governo está usando na Petrobras a mesma lógica que usa na dívida pública, ou seja, vender as joias da coroa para, supostamente, corrigir o endividamento? O que eles não falam é que o endividamento não compromete. O endividamento é um endividamento que está sendo administrado, mas tem um endividamento que foi investimento anterior. Claro que nem todo, que nós temos que considerar isso mesmo. Existe uma parte do endividamento que decorre de irresponsabilidades. Mas não é você vendendo ativos. Porque você reduz a atividade e, portanto, você também reduz a possibilidade. Quer dizer que você é dono de um comércio, tem dívidas, entrega o seu comércio e fica sem possibilidades de gerar receita. Vai fazer o quê? Mas no caso do petróleo, a grande questão do petróleo é que é um recurso estratégico. Ainda tem esse conteúdo. Não é? E o Brasil, ao contrário. O regime de partilha garantia à Petrobras apenas 30% da participação nos empreendimentos do pré-sal. Ainda assim, o capital internacional não ficou satisfeito. Isso eles não se conformaram, porque a Petrobras, sendo operadora única, a possibilidade de um controle maior do petróleo extraído. Eu brinco e digo assim, o Brasil não consegue fiscalizar o que está aqui na esquina. Como é que vai fiscalizar o petróleo retirado na plataforma continental? Os pessimistas costumam dizer que as CPIs no Brasil sempre acabam em pizza. A CPI da Petrobras corre esse risco? A CPI não dá em pizza. A CPI conclui os seus trabalhos. Quem transforma uma CPI em pizza é quem tem a obrigação de dar continuidade. Que o que faz uma CPI quando conclui? Encaminha o relatório para onde? Descobriu ilegalidades, encaminha para o Ministério Público. Descobriu manipulações, licitação, não sei o quê, Tribunal de Contas. A CPI encaminha. Uma CPI dá em pizza quando tem um relatório que não, ou não investigou, ou tem um relatório que não organiza as provas colhidas para o devido encaminhamento. Mas normalmente, e eu falo isso em homenagem às casas legislativas, normalmente é raro uma CPI que não investiga. O general Horta Barbosa deve estar se revolvendo no túmulo.